Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. De repente veio do céu um ruído, como de vento de furacão, que encheu toda a casa onde se alojavam. Apareceram línguas como de fogo, repartidas e pousadas sobre cada um deles. Encheram-se de todos do Espírito Santo e começaram a falar línguas estrangeiras, conforme o Espírito Santo lhes permitia expressar-se. Moravam então em Jerusalém judeus piedosos, vindos de todos os países do mundo. Ao ouvir-se o ruído, reuniu-se uma multidão e estavam espantados, porque cada um ouvia os apóstolos falando no próprio idioma deles. Fora de si, pelo assombro, comentavam: Não são todos galileus os que falam? Como então os ouvimos cada um em nossa língua nativa? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e distritos da Líbia junto a Cirene, romanos residentes, judeus e prosélitos, cretenses e árabes. Todos os ouvimos contar em nossas línguas as maravilhas de Deus. Fora de si e perplexos, comentavam: Que significa isso? Outros caçoavam, dizendo: Estão bêbados. Pedro se pôs de pé com os 11 e, levantando a voz, lhes dirigiu a palavra. Judeus e habitantes, todos de Jerusalém, sabei-o bem e prestai atenção ao que vos digo. Estes não estão embriagados, como suspeitais, pois não são mais que as 9 da manhã. Mas está se cumprindo o que o profeta Joel anunciou. Nos últimos tempos, diz Deus, derramarei meu espírito sobre todos. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens verão visões, e vossos anciãos sonharão sonhos. Também sobre meus servos e minhas servas derramarei meu espírito naquele dia e profetizarão. Farei prodígios em cima no céu e embaixo na terra, sangue, fogo e fumaça. O sol ficará escuro, a lua ensanguentada, antes de chegar o dia do Senhor, grande e manifesto. Todos os que invocarem o nome do Senhor se salvarão. Israelitas, escutai minhas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem acreditado por Deus diante de vós, com os milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele, como bem sabeis. A este, entregue segundo o plano previsto por Deus, vós crucificastes pela mão de gente sem lei e o matastes. Mas Deus, libertando-o dos rigores da morte, o ressuscitou, pois a morte não podia retê-lo. O próprio Davi diz dele: Ponho sempre diante de mim o Senhor. Com ele à direita não vacilarei. Por isso, meu coração se alegra, minha língua exulta, e minha carne descansa esperançosa, porque não me deixarás na morte, nem permitirás que teu fiel conheça a corrupção. Tu me ensinarás o caminho da vida, me encherás de alegria em tua presença. Irmãos, posso dizer-vos com toda franqueza: o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o sepulcro dele se conserva até hoje entre nós. Mas, como era profeta e sabia que Deus lhe havia prometido com juramento que um descendente carnal seu se sentaria em seu trono, previu e predisse a ressurreição do Messias, dizendo que não ficaria abandonado na morte, nem sua carne experimentaria corrupção. A esse Jesus, Deus ressuscitou, e todos nós somos testemunhas disso. Exaltado à direita de Deus, recebeu do Pai o Espírito Santo, prometido e o derramou. É o que estais vendo e ouvindo. Pois Davi não subiu ao céu, mas disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita,
até que faça de teus inimigos estrado de teus pés. Portanto, toda a casa de Israel reconheça que a este Jesus que crucificastes, Deus nomeou Senhor e Messias. O que ouviram lhes tocou o coração, e disseram a Pedro e aos outros apóstolos: O que devemos fazer, irmãos? Pedro lhes respondeu: Arrependei-vos e batizai-vos, cada qual invocando o nome de Jesus Cristo, para que sejam perdoados os vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa vale para vós e vossos filhos e para os distantes, a quem o Senhor nosso Deus chama. Com muitas outras razões, os conjurava e exortava, dizendo: Salvai-vos, afastando-vos desta geração pervertida. Os que aceitaram as palavras dele se batizaram, e nesse dia umas 3.000 pessoas se incorporaram. Eram assíduos em escutar o ensinamento dos apóstolos, na solidariedade, na fração do pão e nas orações. Diante dos prodígios e sinais que os apóstolos faziam, um sentido de reverência se apoderou de todos. Os fiéis estavam todos unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam bens e posses e os repartiam segundo a necessidade de cada um. Diariamente, acorriam fielmente e unânimes no templo. Em suas casas partiam o pão, compartilhavam a comida com alegria e simplicidade sincera. Louvavam a Deus e todo o mundo os estimava. O Senhor ia incorporando à comunidade todos os que iam se salvando. Palavra do Senhor.